Bom, no grande destaque do dia, a votação da reforma tributária deve ser feita ainda hoje, no fim da tarde, começo da noite, até mesmo, quem sabe, avançar a madrugada, enquanto ainda há articulações para que os partidos aprovem a proposta. Mas o PL se posiciona de maneira contrária à reforma do jeito como a medida foi apresentada. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez o vice-presidente do PL e deputado federal pelo partido aqui em São Paulo, Capitão Augusto. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado pela gentileza. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. E obrigado pelo convite, Tiago. Muito obrigado. Bom, deputado, que a reforma tributária é fundamental para o Brasil, há 30 anos a gente sabe disso, mas da forma como está agora, com essas mudanças de ontem para hoje, em relação à tributação da cesta básica e também agradando a alguns governadores, o senhor acha que há possibilidade, sim, de aprovação ainda hoje? Bom, primeiro deixar bem claro que o PL, todos nós deputados, somos favoráveis a uma reforma tributária que vai simplificar os impostos, que vai acabar com a guerra fiscal entre os estados e também vai dar mais segurança jurídica. O problema não é essa questão. O problema é que a última versão do relatório foi lida ontem, era quase meia-noite. Então, nós estamos debruçando em vários pontos. Nós estamos com uma insegurança muito grande para votar isso agora. Nós temos vários setores do agronegócio, serviço, comércio, que estão se posicionando contra. Temos também vários prefeitos, não há consenso entre os prefeitos nem entre os governadores desse texto que foi apresentado à reforma. Então tem muito que ser discutido ainda. O próprio Conselho, a composição do Conselho, a função do Conselho, como que será feita, o próprio fundo, que dos 40 bi inicialmente previsto, que talvez deva aumentar para 50 bi, está previsto apenas 1 bilhão para o estado de São Paulo. Então é algo que ainda falta muita discussão. Somente ontem à noite, quase meia-noite, que se espantou o fantasma do aumento de tributação em cima da cesta básica. Então, a questão é da votação precipitada, sem dar tempo da gente analisar e estudar um tema tão complexo como esse, né? E somente ontem, quase meia-noite, que nós tivemos acesso à versão final do relatório. Deputado, agora as perguntas dos comentaristas. Você, Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Existe uma expectativa de um encontro do governador Tarcísio de Freitas com a cúpula do PL e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente para ele defender a aprovação da reforma, que pelo menos os deputados do PL fiquem livres para votar como quiserem. O senhor confirma que vai acontecer mesmo essa reunião e qual a sua expectativa em relação a ela? Sim, a reunião acontecerá daqui a pouco. Saindo daqui da entrevista, já estou indo direto aqui em Brasília. É uma reunião com toda a bancada nacional, os deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, e devemos sim contar com a presença do governador Tarcísio nessa reunião. E, obviamente, que a pauta principal é a reforma tributária, que a gente vai estar discutindo e debatendo isso aí. Então, vamos aguardar as orientações, né? O nosso presidente Valdemar Costa Neto e o nosso presidente de honra Bolsonaro, né, que estarão dando as coordenadas, que estão com toda a equipe jurídica analisando e estudando essa reforma tributária desse último texto que foi proposto agora. Fernando Capês. Bom dia, capitão Augusto. Nós ouvimos há pouco o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, dizendo que vai haver tempo suficiente para que o projeto da reforma tributária seja discutido amplamente. Se ele já vai ser colocado em votação, o presidente então mentiu? Então, o grande Capês, nós teremos a votação sim hoje, né? Mas ontem, né, digamos que o gato subiu um pouquinho no telhado, porque um dos indicadores ali que foi da questão da votação para retirada de pauta, não se atingiu os 308 votos necessários para o pessoal que está favorável à PEC. E hoje, né, nós teremos a discussão até às 18 horas. O PL estará em reunião até meio-dia. Meio-dia nós desceremos para a Câmara e iniciamos nosso debate utilizando o plenário e, obviamente, fazendo os nossos questionamentos. E às 18 horas será encerrada a discussão e parte para a votação. Então, primeiro, né, aqui na Câmara, mais ou menos funciona assim, né, ainda mais com o nosso presidente Lira, que a gente já conhece como funciona. Ele só vai pautar se ele tiver a garantia, a certeza, né, a segurança de que atingirá os 308 votos. Então, sendo pautado hoje, às 18 horas, né, é quase certeza que, na soma deles, atingirá os 308 votos. Mas, obviamente, que até lá nós vamos estar discutindo, né, pelo menos para tentar alterar esses pontos obscuros ainda e que nós consideramos ruim na reforma tributária. Cristiano Beraldo. Deputado, bom dia. Todos nós concordamos que uma reforma tributária é essencial para o Brasil. No caso dessa reforma ser rejeitada, não ter o número de votos suficiente,
como é que o senhor enxerga que é o caminho para que esse tema não morra, que a gente continue convivendo com esse absurdo tributário que pessoas físicas e jurídicas vivem no Brasil? Eu estou no meu terceiro mandato e nesses 9 anos que estou na Câmara dos Deputados, todo ano se falava em priorizar a reforma tributária. Então a gente sabe realmente da importância da reforma tributária e queremos também a reforma tributária, mas não pode ser uma reforma tributária que seja ruim para o consumidor, para o setor de serviço, para o agronegócio, para os municípios, para o estado de São Paulo, que nós representamos aqui. Então, é esse que é o grande questionamento. Então, sabemos da importância e da urgência até de se votar a reforma tributária. Mas, por que não se apresentou esse texto antes? O texto foi apresentado quase meia-noite e são mais de 200 páginas. Para a gente ler tudo aqui dali, a nossa assessoria jurídica lê e ver se não tem nenhum ponto ali que vá prejudicar esses setores. Então, é essa que é a nossa grande preocupação. Não é que nós somos contra a reforma por ser contra. Não, é só por esse fato. Se tivesse apresentado há uma semana atrás, uma semana de discussão, a gente estaria votando tranquilamente. Então, o que a gente vai tentar é, pelo menos, jogar para a semana que vem, para que se dê tempo de discutir e de analisar ainda alguns pontos que nós consideramos ruins nessa reforma tributária. Deputado, em relação ao Tarcísio de Freitas, ele se diz 95% a favor desse texto da reforma tributária. Dessa forma, ele acaba se distanciando um pouco do PL ou haverá mais diálogo entre vocês? Nós tivemos a oportunidade de jantar com o governador Tarcísio no domingo em São Paulo. A bancada paulista esteve lá presente com quase 50 deputados, né, da direita, da esquerda, do centro. E foi tanto o secretário da Fazenda do governador Tarcísio quanto o próprio governador Tarcísio, que até nos surpreendeu pelo seu conhecimento na área tributária. O Tarcísio tem uma inteligência rara, excepcional, e conhece muito realmente da questão até da parte tributária, falando com muita propriedade. Então, ele expôs para nós, né, os pontos que eles consideravam favorável e também os pontos que eles consideravam preocupantes. De domingo para cá, o próprio relator Aguinaldo, junto com o autor da PEC, o Baleia Rossi, fizeram várias alterações. Mas, como eu disse, a última versão foi lida ontem meia-noite. Então, agora de manhã, daqui a pouco, a partir das 8h30, 9 horas da manhã, a gente inicia essa reunião dentro do Partido Liberal, que deve durar até o meio-dia, né? Para a gente ver quais são os pontos que a gente considera ainda prejudicial e a gente vai descer para a Câmara para iniciar os debates e tentar fazer as alterações. Deputado, rapidinho, uma última pergunta. O senhor acha que deve ocorrer o quê? Se a equipe jurídica do PL disser que a reforma tributária é positiva da forma como está, o partido fecha a questão, ou seja, todos votam a favor da reforma, ou a bancada pode ser liberada, cada um vota como quiser? Hoje a bancada estará fechada, né, contrária à reforma. Então, desta reunião que nós teremos daqui a pouco, né, meio-dia, é que receberemos a coordenada do nosso líder na Câmara, o deputado Altineu, presidente Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Bolsonaro, eles que darão a coordenada, mas o partido provavelmente fechará a questão em torno da reforma tributária. Perfeito. Conversamos com o vice-presidente do PL, deputado federal pelo partido aqui em São Paulo, capitão Augusto. Deputado, como sempre, muito obrigado pela gentileza, bom trabalho, voltaremos a nos falar. Um abraço. Bom dia a todos.